Glória a Jesus. Nós queremos mais uma vez cumprimentar você que está aí do outro lado com a paz do Senhor e dizer que estamos felizes por mais uma vez estarmos juntamente com você aí cultuando a Deus nessa noite. Hoje é culto de ensino da palavra do Senhor, culto de doutrina, e eu já queria pedir para você chamar todo mundo da sua casa nessa hora, para que a gente possa juntos nessa hora adorar o Senhor e também receber dele nessa noite o maná que Ele tem preparado, o alimento espiritual para as nossas vidas. Amém? Vamos orar nessa hora, vamos orar nesse momento. Curva a tua cabeça e ora comigo no nome de Jesus. Te agradecemos, Pai. Te louvamos, Senhor, meu Senhor, pela beleza da tua santidade. Queremos dizer, Senhor, que tudo que vamos fazer, que vamos dizer, meu Senhor, vai ser para a honra e glória do teu santo nome. Queremos pedir a ajuda do teu Santo Espírito, Senhor, para que Ele nos conduza, Pai, nesse momento, Senhor, de adoração, nesse momento, ó Pai, em que cantamos louvores a Ti, Senhor, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, nos conduza conforme a Tua vontade e o Teu querer. Meu Deus, que nessa noite, Senhor, a Tua vontade, através da Tua palavra, ela venha ser externada aos nossos corações, Senhor, e nos torne pessoas melhores, Senhor, na Tua presença. Fica conosco nessa noite. Abençoa os meus irmãos que estão nas vossas casas nessa hora. Abençoa todo aquele que está ouvindo, meu Senhor, vendo essa live nesse momento, esse culto online, Senhor. Nós queremos te pedir que as tuas misericórdias alcancem as nossas vidas, Pai. No nome de Jesus nessa noite, fica conosco, nos abençoa. Pois é assim que te oramos, Pai. É assim que te agradecemos, no nome de Jesus. Glória a Deus. Nessa hora nós vamos deixar vocês com o Ministério Moriá. Você tem liberdade de adorar o Senhor, de bendizê-lo, de exaltá-lo na beleza da sua santidade. Aleluia.
rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela
Aleluia. Deixa eu fazer uma leitura com você. Abra sua Bíblia no Evangelho que escreveu João. João capítulo de número 14. João capítulo de número 14, nós vamos ler o verso de número 21. João 14, 21 diz o seguinte: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Meus queridos, nós estamos hoje em um culto de doutrina, culto de ensino bíblico. Nós vamos daqui a pouco receber a palavra de Deus sobre a nossa vida. E há uma declaração nas palavras que João expressa no capítulo 14 e os versos que nós lemos. Há uma declaração muito forte, algo muito profundo, que eu e você precisamos atentar. João está dizendo que aquele que tem os meus mandamentos, palavras de Jesus, e os guarda, esse é o que me ama. Olha o que Jesus está falando nessa hora para as nossas vidas. Aquele que retém o ensino, aquele que retém a palavra, aquele que retém os mandamentos, no sentido de guardar na sua vida para os cumprir dia após dia no seu cotidiano, aquele que tem essa inclinação na vida para guardar os mandamentos, para assim então externar no seu dia a dia, para assim então vivê-los dia após dia. Esse é que expressa um amor para com o seu Senhor. Esse é que expressa o seu amor para com Deus, para com Jesus. Nessa hora Jesus está dizendo que uma das nossas expressões de amor para com Ele é quando nós guardamos a sua palavra. Nós estamos declarando que o amamos. Ele continua dizendo mais: e aquele que me ama também vai ser amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Ah, irmãos, tem tantos benefícios quando nós recebemos a palavra, quando nós guardamos a palavra na nossa vida no sentido de cumpri-la dia após dia. Nós temos tantos benefícios que ela nos oferece. Mas digo de partida nessa noite que aquele, como o texto diz, a minha e a sua vida, aquele que expressa esse amor para com Jesus, ele também vai ser amado pelo Pai, por Deus. E eu quero vos dizer, chega um tempo em que Ele se manifesta. Chega um tempo em que a gente retém tanto de Deus, tanto da sua palavra sobre a nossa vida, que a manifestação dele é notória sobre as nossas vidas. O texto mesmo diz isso. Jesus dizendo, palavras de Jesus: e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Você vai receber mais um pouquinho dessa palavra hoje. Você vai receber mais um pouquinho dessa porção bíblica na sua vida. E isso, irmãos, vai servir para você ter êxito naquilo que você faz no seu cotidiano. E assim então, a manifestação divina vai vir sobre a sua vida no nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer a Deus por essa porção bíblica nessa noite. Jesus, queremos te dizer muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra que já foi lida, tua palavra que já foi externada sobre o nosso ser, sobre a nossa vida. E ela nos traz uma responsabilidade, uma compreensão nessa noite, que o tanto que recebemos da palavra sobre nós é uma expressão do nosso amor para contigo, Jesus. E o Senhor mesmo disse a respeito dessa atitude que o Pai também nos amaria se nós fizermos tal coisa. Portanto, nessa noite, Pai, nós queremos receber mais de Ti na Tua palavra. Nós queremos absorver mais de Ti nessa noite no Teu ensino, para que assim então, Senhor, a expressão do nosso amor para contigo seja verdadeira em tudo aquilo que fazemos na vida. No nome de Jesus, Pai, continua falando ao nosso coração, continua ministrando sobre a nossa vida. É o desejo que está dentro de nós nessa noite, pois é no nome de Jesus, Pai, que nós te oramos e desde já te agradecemos. Aleluia. Nós vamos louvar o Senhor ainda nessa noite, com o Ministério Moriá, com mais um louvor nessa noite. Eu quero convidar você, irmão, que está aí na sua casa, você que está aí conosco nesse culto online, para adorar a Ele, para bendizer a Ele, para exaltar a Ele com esse louvor, que nós vamos louvar ainda nessa noite com o Moriá, no nome de Jesus.
Jesus. Nós queremos te adorar, Senhor, nessa noite, meu Deus. Aleluia. Juntaste meus pedaços, meu fardo e meu fracasso levou sobre si. Fizeste meu passado naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. O teu amor me arrebatou, mesmo assim digo sim quando tenho que negar. Me dou quando tenho que fugir. Ai de mim, por favor, me ensina a te amar como me amas. Espírito Santo, diz pra mim o que fazer pra não pecar contra aquele que só fez me amar. Espírito Santo, diz pra mim, será que sou capaz de crucificar o meu juntaste meus pedaços, meu fardo e meu fracasso levou sobre si. Fizeste meu passado naufragar no mar, onde não se pode mais lembrar. O teu amor me arrebatou, mesmo assim digo sim quando tenho que negar. Me dou quando tenho que fugir. Ai de mim, por favor, me ensina a te amar como me amas. Espírito Santo,
Aleluia. Coloca esse microfone aí para mim, por favor. Não vou me alinhar nele aqui, não vai dar certo. Glória a Jesus. Meus queridos, eu quero lhe convidar nessa noite para a gente vir para esse momento de ministração da palavra do Senhor, esse momento em que nós vamos receber de Deus o que Ele tem para as nossas vidas hoje. Abra a sua Bíblia nessa noite no Evangelho que escreveu Mateus, Mateus capítulo de número 6, Mateus capítulo de número 6, a partir do verso de número 19. Mateus capítulo 6, a partir do verso de número 19, é o texto que nós vamos nessa noite dividir com os irmãos, no nome de Jesus. Nós estamos ainda falando, irmãos, de forma exaustiva, sobre organizar a vida espiritual. Nós recebemos essa palavra no culto de virada do ano, e nós estamos tentando, nesse ano de 2020, mesmo com todas essas dificuldades, mesmo com toda essa pandemia, que agora estamos incluídos nela, nós queremos organizar para prosperar. E dentro dessa organização que estamos procurando, nós procuramos em primeiro lugar organizar a nossa vida espiritual. E nós temos vindo até o dia de hoje nas doutrinas falando sobre essa organização espiritual, sobre as nossas vidas, para que assim a gente possa partir desse ponto, irmãos, de organizar a vida espiritual para poder prosperar nas outras áreas que nós atuamos dia após dia no nosso cotidiano. Portanto, quero mais uma vez falar sobre organizar a vida espiritual dentro desse texto que Mateus nos revela, Mateus capítulo de número 6, a partir do verso de número 19. Acompanhe comigo a leitura, nós vamos ler 19, 20 e 21 para a nossa meditação nessa noite. Diz assim o texto sagrado: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Verso de número 21, para a gente encerrar, diz o seguinte: porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos orar? Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade, por essa palavra, Senhor, que está diante de nós, que é tua, que é tão viva e eficaz, Senhor, para a nossa vida. Ela esquadrinha o nosso ser, Senhor, a ponto de nos melhorar. Ela vem com esse intuito sobre nós, mais uma vez nessa noite, de nos tornar pessoas melhores, Senhor, na tua presença. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Pai amado, nessa hora, meu Deus, todo o entendimento, Pai amado, sobre as nossas vidas. Pai amado, que a tua sabedoria repouse sobre nós, Senhor, para que assim então a gente possa entender e compreender a tua vontade nessa noite sobre a nossa vida. No nome de Jesus, Pai, pois é assim que eu te oro, Senhor, nessa noite. É assim que eu te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Aleluia. O texto que nós lemos hoje, o título aqui na minha Bíblia vai dizer sobre os tesouros no céu. É um texto clássico de Mateus. É um texto bem interessante. Ele está situado dentro dessa linha que Mateus vem descrevendo desde o Sermão do Monte, né? E ele vem dentro dessa dinâmica de princípios profundos. Ele vem dentro dessa revelação de Deus acerca de inversão de valores. Ele vem dentro dessa expressão maior de Deus sobre a nossa vida, sobre as coisas que precisamos mudar, sobre algo que precisamos melhorar, para que assim possamos se tornar pessoas, irmãos, melhores, cristãos verdadeiros, cristãos autênticos, no nosso viver, no nosso falar, no nosso cotidiano. Em outras palavras, se nós meditarmos no capítulo 5, 6, 7 de Mateus, irmãos, nós vamos dar uma chacoalhada, uma organizada na nossa vida espiritual. Por isso, nessa noite, o Espírito, creio assim, me conduziu nessa manhã a esse texto de Mateus capítulo 6, os versos que nós lemos, e nós vamos falar sobre uma temática que diz o seguinte: valores que organizam a vida espiritual.
valores que organizam a vida espiritual. O texto vai falar de uma forma muito clara e objetiva. Ele vai dizer no verso de número 19 o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Ele está dizendo que o ser humano tem uma inclinação para a busca de tesouros. Ele está dizendo que o nosso ser, a nossa vontade, ela tem um desejo, irmãos, na busca sobre essas coisas, sobre esses valores que nos rodeiam a todo momento na vida. Todo momento na vida. E eu queria refletir sobre essas coisas hoje. Eu queria refletir com você, parar, pensar, olhar para dentro de nós. E assim então, encontrar uma razão maior na nossa vida nessa noite, nessas palavras. A primeira coisa que eu quero falar é exatamente dentro desse contexto do versículo de número 19. E a primeira exclamação nessa noite que quero jogar diante de nós é que o cuidado com o que você tem acumulado na vida. Cuidado com o que você tem acumulado no seu viver. Cuidado com o que você tem buscado a ponto de querer amontoar na sua vida. Cuidado com aquilo que você está buscando, pensando que é bom e muitas vezes não é. Olha o que o texto diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. E ele diz a outra parte dizendo: onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Há uma preocupação de Deus na nossa busca. Há uma preocupação de Deus naquilo que o ser humano deseja acumular nessa terra. Há uma preocupação de Deus, porque o texto fala sobre riquezas, o texto fala sobre tesouros que as pessoas são inclinadas a buscar para si. E diga-se de passagem, irmão, quem é que não quer riqueza, né? Quem é que não quer ter uma condição melhor na vida? Eu vejo seres humanos correndo todo lado para todos os lados, buscando uma condição melhor na vida, buscando ganhar um pouco mais, buscando de forma, às vezes, sabe, irmãos, exagerada, a questão das finanças, a questão dos tesouros dessa vida. Mas o que seria tesouro na visão humana? O que seria tesouros na visão humana para a nossa vida? Eu separei aqui algumas palavras para dizer de forma muito clara e objetiva nessa noite o que seria tesouros na visão do ser humano. Na visão dos seres humanos, tesouro significa riquezas conquistadas ao longo da vida, como dinheiro, ouro, prata, bens materiais. Em outro ponto de vista, pode ser tudo o que buscamos ou investimos tempo na vida para alcançá-la. Os seres humanos são assim. Eles fazem uma trajetória, um olhar, uma vista para aquilo que importa para eles. E diga-se de passagem, todo mundo quer ter dinheiro. Todo mundo quer acumular bens nessa terra, porque parece ser isso para o ser humano, uma questão de estabilidade, uma questão de ter uma vida melhor. Em outro lado, a gente também pode interpretar que os tesouros dessa vida também podem ser representados sobre o que temos por prioridade. Eu já escutei pessoas dizer que tem que trabalhar porque tem que trabalhar, porque precisa ter isso, porque mais na frente quer ter uma vida mais sossegada, e por isso fazem grandes esforços, por isso fazem coisas, amontoam coisas. E diga-se de passagem, nós temos nessa pandemia que nós temos vivido, desse momento aí de contágio desse vírus, nós temos tido muitos testemunhos de pessoas que amontoaram muito na sua vida, e na hora que foram contaminadas, isso não valeu de nada, isso não surtiu nenhum efeito, pelo contrário, partiram e deixaram tudo, partiram e não levaram consigo. Quero que você atente comigo, que o texto diz que o que buscamos nessa terra está sujeito a uma perca. Olhe comigo para o texto. O texto vai dizer que não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Tudo que a gente constrói nessa vida, nessa terra,
ele também está sujeito à perca. E os seres humanos, eles não sabem lidar com percas. Os seres humanos, eles não sabem lidar com esse momento em que é subtraído algo de nós. Por quê? Porque o nosso foco está naquilo que a gente construiu. O nosso foco está naquilo que a gente buscou, naquilo que a gente amontoou. Quem quer ver diminuir os seus bens? Quem quer ver, irmãos, diminuir as suas riquezas, os seus tesouros? Ninguém quer ver isso, pelo contrário, quer multiplicar ainda muito mais. Mas o texto diz que o que nós buscamos e alcançamos muitas vezes nessa terra, que nós interpretamos como tesouro, algo que tem muito valor para a nossa vida, estamos sujeitos a perdê-los, estamos sujeitos a percas, porque aonde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Estou dizendo com isso que aquilo que você constrói aqui, você pode perder. E isso é hora para você e eu estarmos pensativos sobre isso. E quando eu falo isso, eu não estou afirmando que você não pode se esforçar para ter um salário melhor. Não estou dizendo isso. Se você tiver condição para isso, busque um salário melhor. Eu não estou dizendo, ou porventura adquirir bens materiais. O que eu estou me referindo realmente é o que, a despeito dessas coisas, o cristão deve olhar para valores eternos, para valores ainda maiores na sua vida, que não se perdem com a ação dos homens. Valores que os homens podem até tentar roubar, podem até tentar subtrair, mas não podem, porque não estão fundamentados nas coisas dessa terra. Eu estou falando desses valores, irmãos, que eu e você como cristãos precisamos atentar, porque tudo aquilo que construímos aqui, o texto diz, está suscetível à perca. Mas em contrapartida, irmãos, nós precisamos atentar para o que diz no verso de número 20. O verso de número 20 diz o seguinte: mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam e nem roubam. Se aqui nessa terra nós estamos a perigo de perder o que construímos e o que conquistamos, a pedido de perder aquilo que amontoamos como tesouro, algo de muito valor para nós, o que nós construímos no céu, o que nós guardamos e depositamos no céu, a traça, ela não corrói, a ferrugem não corrói, os ladrões, eles não vêm para escavar, eles não roubam, eles não podem ter essa ação sobre aquilo que nós construímos no céu. E nessa hora, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Se é que você já não sabe na sua vida, nós precisamos entender que o que está construído na terra se acaba. Se acaba. Tem um prazo de validade, vai se acabar. O que nós construímos na terra. E o que está construído no céu dura para a eternidade. O que é melhor, irmão? Aquilo que pode se acabar, aquilo que pode ser roubado, ou aquilo que dura para a eternidade? O que é melhor para as nossas vidas? Eu vou abrir uma pergunta e você, nessa hora, observa dentro de você. Você já é cristão? Você já recebeu Jesus na sua vida? Você já disse que Ele é Senhor para a sua vida? Se você disse isso, o que é que você identifica como tesouro para você? Aquilo que essa terra pode te dar é teu tesouro. Aquilo que você busca nessa terra é o teu tesouro. Aquilo que consome o teu tempo é o teu tesouro nessa terra. Ou você está tendo um outro olhar, ou você está construindo lá no céu. O que é que você está construindo, irmão? Aonde você está depositando a sua certeza de valores? Quais são os valores que você tem preservado na sua vida? São valores terrenos ou são valores eternos lá no céu? Por que eu digo isso? Porque nós, como seres humanos, nós só enxergamos aquilo que os nossos olhos podem ver, de forma natural, ao nosso redor. Mas como cristãos convertidos, nós precisamos viver não por vista, mas por fé. E viver por fé é acreditar que o céu é o melhor investimento para as nossas vidas. Viver por fé é acreditar que lá estão guardados os maiores tesouros para nós.
que nós podemos representá-los nessa terra de uma maneira muito, muito racional, porque agora o Espírito Santo habita em nós, nós somos o templo e a morada dele. Eu quero que você venha comigo num texto de Lucas, capítulo de número 18. Eu vou citar esse texto para ser mais rápido, ser mais breve para você hoje. Lucas capítulo 18, verso 18, vai falar da história do jovem rico. Você sabe a história? O jovem chegou diante de Jesus e começou uma conversa, fez um teatro, se ajoelhou e disse: bom mestre, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? Jesus olhou para ele, não como os seres humanos, mas olhou como Deus que era, e olhou por dentro da vida dele e disse: você sabe os mandamentos: não roubarás, não adulterarás, respeitar pai e mãe. E ele diz: tudo isso aí eu tenho feito desde a minha mocidade. Aí Jesus olhou para ele, o texto diz que Jesus o amou. Jesus olhou e disse: mas ainda te falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dá aos pobres, e você terá um tesouro lá no céu. Ele parou um pouco, pensou nos seus bens, naquilo que ele tinha construído e disse: hoje não dá para me se desligar de tudo isso que eu construí, há muita coisa. Não dá para mim pegar os meus tesouros que eu juntei até hoje e repartir com os pobres. Não tem condição, Jesus. Não dá para mim. Sabe o que é que eu aprendo com isso? Que o problema não é ter, e sim o que você faz com o que você tem. O problema não é você possuir. Você pode sim ser um cristão muito bem sucedido, um cristão que tem riquezas, um cristão que tem bens, você pode. O problema não é você ter isso na vida. O problema é o que você está fazendo com isso que Deus permitiu você ter. Exatamente isso. Pare para pensar comigo hoje. Por que Deus te permitiu ter? Você nunca parou para pensar, não? Você tem um emprego muito bom, Deus tem feito multiplicar na tua vida. E por que você não para pensar hoje e diz: por que Deus está fazendo isso na minha vida? Está permitindo isso, está permitindo que eu alcance, está permitindo que eu retenha mais. Você está fazendo o que com tudo isso que Deus tem te dado? Organiza a vida espiritual. Olha para o que é realmente valoroso. Olha para o que é realmente, irmão, precioso para a vossa vida. Quero ler um texto com os irmãos. Um texto no livro de Colossenses. Aleluia. Nós vamos ler um texto no livro de Colossenses. Deixa eu encontrar aqui. Colossenses capítulo de número 2, verso de número 20. Diz o seguinte. Verso de número 20 de Colossenses 2:20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vós sujeitai-vos às ordenanças. Capítulo de número 3 diz assim, de Colossenses: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto e não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está ocultada juntamente com Cristo em Deus. Você sabe o que é que está sendo dito aqui? Ele está dizendo que se você já morreu com Cristo, por que você vive ainda como se fosse desse mundo? Se você já morreu com Cristo, por que você se comporta ainda como esse mundo manda você se comportar? No capítulo 3 ele diz: olhai para as coisas que são de cima, porque você está morto com Cristo Jesus e vai ressuscitar também com Ele. Você tem que andar diferente, você tem que pensar nas coisas que são do alto. São os valores que eu e você precisamos reter na vida daqui para frente. Em alguns textos, irmãos, que nos chamam muita atenção. 1 Timóteo, capítulo de número 6, verso de número 10, diz o seguinte: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviam da fé, e a si mesmo se atormentam com muitas dores. O amor ao dinheiro.
Ainda no capítulo 6 de 1 Timóteo, verso de número 17 a 19 diz: exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. Está aí um sentido bom para você que é rico. Está aí um sentido bom para você que tem acumulado riquezas nessa terra. Eu quero te dizer, o problema não é ter, o problema é guardar no coração o dinheiro. Você pode ter dinheiro, irmão, mas não é para você guardar no coração. Você pode ter sim riquezas, mas não é para você guardar no coração. Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, instrui as pessoas que têm a repartir com os outros, porque aí é que está a razão de ter alguma riqueza, de ter algum tesouro nessa vida. É dividir com os outros, é proporcionar isso, praticar o bem, praticar boas obras. Se você quer ser rico de alguma coisa, seja rico em praticar boas obras. O texto diz no verso de número 21, que nós lemos, Mateus capítulo 6, verso 21 diz: por que a gente deve ter cuidado com isso? Sabe por quê? Porque o texto diz o seguinte: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu não sei como é que você está vivendo, eu não sei como é que você está nessa hora interpretando as suas atitudes, interpretando tudo isso que Deus fez na nossa vida. Eu não sei como é que você está olhando e esquadrinhando a sua vida e encontrando algumas falhas, alguns erros. Talvez você esteja nessa hora olhando para tudo isso que Deus colocou nas suas mãos e nunca identificou que você poderia ter feito muito mais para com os outros e reteve tudo para você. Eu quero vos dizer, queridos, que a vida espiritual só está organizada quando esta mesma está voltada para Deus, a ponto de se desprender de tudo que tem aqui na terra para receber um tesouro guardado nos céus. É desprendimento de tudo dessa terra. Que graça tem, irmão, morrer rico e não chegar no céu por conta daquilo que fizemos, daquilo que sometimos. Queria que você abrisse os olhos nessa noite e que você perceba que tudo aquilo que Deus colocou nas vossas mãos é para algo, para algum propósito nessa terra, que inclui as pessoas que estão ao seu redor. Por isso, nós precisamos atentar para os valores que realmente valem a pena na vida. Nós precisamos atentar para realmente os valores que são mesmo observados do céu para a nossa vida. Porque construir nessa terra tem um sentido. E o que o céu espera de nós, irmãos, é algo totalmente contraditório com o que o mundo quer construir. O problema não é a gente ter, o problema é como é que a gente organiza isso, como é que a gente usa isso para abençoar as pessoas. Porque, diga-se de passagem, a sua casa não cabe dentro do seu caixão, viu? A sua conta bancária vai ficar aqui, não dá para colocar dentro do caixão. Mas as boas obras que eu e você podemos construir nessa terra, elas vão durar eternamente, escritas no céu. Tem um céu de glória olhando para mim e para você. Tem lá, irmãos, anjos observando as minhas e as suas atitudes nessa terra. Tem um céu todo observando o que nós estamos fazendo com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Por isso, observe os seus valores. Observe isso que você tem feito. Pois onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Aonde estiver o teu interesse, é isso que o texto está dizendo. Aonde você se interessar mais, é aí que vai denunciar quem você é. É aí que vai denunciar no que você acredita, no que você crê. As suas atitudes, a maneira que você se expressa, se joga naquilo que você busca, daquilo que você valoriza, é quem vai denunciar quem você é. Se você não é alguém que não divide, dificilmente você vai ser encontrado como um cristão aos olhos da comunidade que você vive e também aos olhos do céu.
O texto de Atos dos Apóstolos diz que quando a igreja começou, quando a igreja estava se organizando, diz que todo mundo tinha tudo em comum e eles dividiam as suas propriedades e fazendas com quem tinha necessidade. Sabe o que é isso? Sentimento do Espírito externado na vida dos cristãos. E me parece que esse sentimento tem sido esquecido por muitos. Me parece que esse sentimento tem sido esquecido por muitos cristãos. E sabe o que é isso? Uma desorganização espiritual. Você pode fazer mais. Deus tem te dado condição para isso. Aquilo que Ele colocou nas vossas mãos, irmãos, aleluia, não é por acaso. É para você abençoar a pessoa que está perto de você também. São valores que o céu identifica. Talvez a terra não observe. Talvez a terra, irmãos, as pessoas dessa terra, talvez elas não encontrem razão nenhuma para esse investimento do próximo. Mas no céu não, isso tem muito valor. Por isso eu quero te dizer nessa noite: o que você tem feito com os recursos que Deus te fez, ou que Deus te deu? O que é que você tem feito com tudo isso? Pare para pensar nessa noite. O que é que você tem realizado com tudo isso aí, que está nas vossas mãos? Aleluia. Eu quero finalizar hoje lendo um texto, e finalizo nesse texto. Lucas capítulo 12, verso 13 diz: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Verso 15 ele diz: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida do homem não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei, pois? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto: destruirei os meus celeiros, reconstruirei-os maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo, e não é rico para com Deus. Aleluia. Que a gente possa observar o que é realmente tesouro para nós. Que a gente possa entender o que realmente é precioso para a nossa vida, irmão. Para a gente não ser encontrado como este homem, que só queria construir, com esse homem que só queria multiplicar. E Jesus disse numa noite, dizendo para ele: você construiu isso tudo, está dentro dessa ganância, vai deixar para quem? Hoje vão pedir a tua vida, e aí? O que é que vai valer isso tudo? Pare para pensar, pare nesses valores, olhe para esses valores. Vamos organizar a nossa vida espiritual também nesse ponto. Você pode fazer mais. Você pode ajudar a pessoa que está do seu lado. Você pode ajudar o necessitado. São valores, irmãos, espirituais que organizam a nossa vida, nos deixam mais parecidos com Jesus. A proposta da Bíblia Sagrada é olhar para os passos do Mestre e perceber que Ele sempre estava junto do necessitado, e perceber que Ele sempre estava ajudando aquele que precisava. E nós, como cristãos, a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo, aquele que está se projetando nele. Nós o que estamos fazendo? Que valores é que temos trazido para a nossa vida? Fica essa reflexão, essa palavra para você nessa noite. O que é que você construiu para deixar para quem? Nós temos proposto para nós uma eternidade no céu. Então construa lá, porque aonde tiver o seu coração, ali também vai estar o seu tesouro. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nessa noite possa vos abençoar. E eu quero fazer uma oração nessa hora, juntamente com você, no nome de Jesus. Te louvo, Pai. Te agradeço, Senhor, por mais esse momento, Pai, de aprendizado, esse momento de revelação, Senhor, da Tua palavra.
Meu Deus, nos ajuda a sermos melhores. Nos ajuda, Pai amado, dia após dia a se parecer contigo. Nos ajuda a construir valores aí no céu e não nessa terra, Senhor, para que assim o teu nome venha a ser exaltado, glorificado em tudo aquilo que fazemos e que somos. Fica conosco, Espírito Santo, nos ajuda e nos abençoa, pois é assim que nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Levanta a tua mão para o céu nessa noite. Que o amor de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre a sua vida, sobre a sua família, hoje e sempre, no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, meu querido, minha querida. Que você tenha um restante de semana abençoado, no nome de Jesus.